Olá, sejam muito bem-vindos ao Trocando Ideias. Que bom que estamos aqui mais uma vez. E hoje, para concluirmos a nossa série de aulas sobre criatividade, essa habilidade incrível de resolver problemas. Essa foi a ótica na qual nós tratamos o tema durante essas aulas, essas últimas aulas. Se você não viu o primeiro vídeo, vá, dê uma chegadinha, olha aí o primeiro vídeo. Nós discutimos sobre o que é criatividade. A segunda aula, trabalhamos com a criatividade já numa perspectiva de um experimento realizado em sala de aula e algumas lições que tiramos, algumas vivências que podemos extrair a partir desse experimento. Pois bem, hoje nós vamos trabalhar com a criatividade numa perspectiva mais prática. O que eu posso fazer para ser criativo? Como desenvolver a criatividade? Então, nessa aula de hoje, eu pretendo dar algumas dicas a partir da experiência sobre como você ser mais criativo. Vamos lá então? Primeiro, entender a criatividade como algo que é possível, você é criativo, então se apropriar dessa verdade é um primeiro passo. E não é uma falácia, isso não é nada que eu esteja colocando numa perspectiva de estar apenas te motivando ou te estimulando. Não, você de fato é criativo. Na verdade, criatividade é aquilo que a gente vem perdendo ao longo da vida. A gente nasce criativo, desenvolve a criatividade na infância e ao longo do tempo a gente acaba perdendo pelo próprio processo de educação. Então, o que ocorre é que a gente precisa resgatar essa criatividade. Uma das maneiras de nós desenvolvermos essa habilidade, que é a criatividade, é ter um olhar mais atento. Ter um olhar atento significa estar percebendo as nuances à sua volta. Às vezes nós caminhamos meio no piloto automático. A gente faz as coisas, levanta da mesma maneira, trabalha da mesma forma, desenvolve as nossas tarefas diárias de uma maneira muito parecida e sem refletir muito no que a gente está fazendo. Às vezes caminhamos e vamos para o nosso trabalho, para a escola, caminhamos pelo mesmo trajeto, fazemos o mesmo roteiro e não observamos o que está à nossa volta, não conseguimos ter esse fim, esse observar a novidade que está no caminho, uma flor que desabrochou, enfim, alguma coisa nova, uma casa que foi pintada de uma nova cor, diferente, e que está ali no nosso caminho, a gente passa e nem percebe. Então a mente criativa, ela tem um olhar atento, ela está percebendo o que está acontecendo à sua volta. Um outro conceito que precisamos ter quando se trata de criatividade, é um conceito que precisamos ter em mente, é o conceito de motivação. Recentemente eu assisti aí uma palestra antiga até, revisitei essa palestra até no próprio YouTube mesmo, uma palestra com o professor Mário Sérgio Cortella, onde ele falava sobre a motivação. Ele comparava a motivação enquanto um motor, enquanto algo que motiva-nos ou que nos faz movimentar, que faz a gente sair daquele lugar comum, daquele movimento comum, daquele movimento lento em determinados momentos, ou até mesmo da inércia, daquela situação de estaticidade, eu estou parado e algo que me move. Então, é o motor que me move. A criatividade, ela depende também da sua motivação. E motivação é algo interno. A motivação não é algo que vem, uma característica externa que vem de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Outro dia uma amiga me perguntou como que você consegue ser tão criativo e como desenvolver a criatividade. Eu disse, olha, busca motivação, mas busca motivação em você, não espera a motivação externa, porque na maioria das vezes nós encontramos a situações que nos levam a nos desmotivar. Por que eu digo nos desmotivar? Porque assim, a situação é que a motivação, como ela é algo interno, ela é algo nosso, e às vezes os estímulos, esses que são externos, eles podem nos ajudar a melhorar a nossa motivação, a ampliar a nossa motivação. Mas por vezes encontramos muitas situações nas quais nós somos desestimulados. Aí sim, o estímulo é sempre algo externo. E encontrar motivações para nos desestimular é o mais comum, é o mais normal. É a falta do tempo, é a falta do dinheiro, é a falta da qualificação, é a falta do reconhecimento, é o medo de ser julgado, de ser pré-julgado, o medo de não se posicionar, de não se expor. Então a gente acaba ficando ali em cima do muro, fazendo as coisas sempre de um mesmo jeito, né? Todo dia ela faz tudo sempre igual e a gente não muda, a gente não expande ah, essa, essas muitas maneiras de ver o mundo de uma outra maneira, porque a gente não está tendo a motivação que vem de dentro, porque estamos ouvindo ou dando muita atenção a
toda essa falta de estímulo que nós temos, né? Então, é a falta de estímulo lá do chefe, a falta de estímulo da própria carreira que estamos desenvolvendo, a falta de estímulo de pessoas que estão às vezes muito próximas da gente ali ao nosso lado e que não estão entendendo a nossa visão, a nossa proposta, aquilo que nos move, então a gente acaba escutando e de certa maneira nos desmotivando. Então, um fator importante, um conceito interessante é a motivação, buscar a motivação. Outra característica da mente criativa ou dos criativos é se permitir desafiar, se deixe desafiar, se permita desafiar, permita-se fazer coisas novas, desenvolver habilidades novas, praticar coisas diferentes, praticar de repente um esporte novo, é se permitir desafiar, se expor. O criativo ele se expõe, ele não tem muito receio de se expor, de se apresentar, ele vai querer se apresentar, ele vai querer se colocar, se posicionar. Então se expor. Então a mente criativa ela está se expondo. Agora, essa exposição, aparentemente, falando a grosso modo, parece um exibicionismo, mas não é. É uma necessidade do criativo. O criativo ele tem a necessidade intrínseca ali que vem de dentro desse motor, dessa motivação, para que ele se exponha. Exatamente por uma razão simples e que é não menos importante quando se trata de criatividade. O criativo ele tem um repertório. Para desenvolver a criatividade, há que se ter um repertório. A criatividade ela não vem do nada, ela não surge do nada. As pessoas que criaram grandes coisas, os grandes vultos da história da humanidade, eles tiveram repertório, eles tiveram formação, eles dedicaram tempo, investiram tempo na qualificação, de tanto eles repetirem alguma coisa, eles modelarem alguém, ou eles repetirem processos, eles se tornaram bons naquilo, eles adquiriram um estilo próprio. Então, a gente fala muito em Leonardo da Vinci, a Mona Lisa, os experimentos de Leonardo da Vinci, nas criações dele lá no século XVI. Leonardo da Vinci tinha repertório. Ele era pintor, mas ele era escultor, ele era filósofo, ele era um matemático, ele era engenheiro, ele era, enfim. Leonardo da Vinci chegava a dissecar cadáveres para entender as articulações para que ele pudesse desenhar bem. Os tratados de medicina, muitos do século XVI, foram tratados a partir de desenhos e esboços da anatomia humana feitos por Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci pinta a Mona Lisa, uma obra-prima da pintura, uma obra-prima das artes visuais, mas, no entanto, ele não pintou apenas a Mona Lisa. Para chegar à Mona Lisa, Leonardo da Vinci pintou cerca de 4.000 desenhos, ou seja, realizou 4.000 desenhos, esboços os mais variados. Então, ele tinha um repertório. Então, o repertório é aquilo que a gente traz, a gente tem. Agora, o repertório ele não vem do nada, o repertório é investimento de tempo. Para que você tenha um repertório, você precisa dedicar tempo, tempo aos estudos, é colocar ali os inputs necessários para que você consiga ter alguma coisa. Você não vai ser a criatividade não vem a partir do nada. Então, a criatividade é o seguinte: o seu cérebro tem várias conexões que ele pode fazer a partir do repertório que você tem, a partir do conteúdo que você tem. Esse conteúdo que você tem, na medida da necessidade, na medida em que você permite ser desafiado, se permite ser desafiado. Na medida ou que você é desafiado, então você vai buscar inconscientemente aí no seu cérebro, na sua cabeça, as conexões que o cérebro vai fazer mediante essa busca, será todo inconsciente. Olha, eu tenho um problema para resolver e o cérebro ele vai conectar você com uma saída, a saída é essa aqui. Então você vai ter um olhar diferente, uma resposta diferente da de outras pessoas que não têm aí um repertório como o seu. Então a mente criativa é uma mente que vem a partir do repertório. Como adquirir esse repertório? O repertório é a combinação entre o trabalho e o ócio criativo. Então, eu preciso trabalhar, eu preciso desenvolver os conteúdos, eu preciso estudar, eu preciso adquirir conhecimento, eu preciso ler bastante, eu preciso dedicar e derramar ali o meu suor, investir tempo naquilo que é o meu repertório, naquilo que é a minha formação, naquilo que é o objeto dos meus estudos, das minhas análises, eu preciso dedicar tempo. Eu preciso dedicar tempo e eu preciso trabalhar, eu preciso aprimorar esse conteúdo que eu estou absorvendo a partir dos estudos, mas não só a partir dos estudos. Quando eu digo que é uma relação simbiótica aí entre o trabalho e o ócio, é o ócio criativo. Esse ócio criativo não é a ideia de não fazer nada. O ócio criativo é parar um pouco,
para fazer algo que vai me acrescentar e ao mesmo tempo vai me divertir. Um exemplo de ócio criativo, eu parei um pouco os estudos e eu estou vendo um filme, ou resolvi fazer ali uma maratona de uma série que eu estou aprendendo bastante com ela, eu estou me divertindo bastante, mas essa série está trazendo vários inputs, várias ideias para minha cabeça. Input é aquilo que eu coloco de fora para dentro. Olha, a motivação é de dentro para fora e os inputs são de fora para dentro. Então, na série que você assistiu, algo te chamou a atenção e você está aprendendo com essa série, você está desenvolvendo ali, trazendo para a sua própria mentalidade ali, para a sua experiência, conceitos novos, percepções novas, um olhar novo sobre um determinado tema. Então, às vezes, você nem pensa. O ócio criativo ele não te leva a ficar pensando, mentalizando o tempo todo. O ócio criativo ele está presente, enfim, no esporte que você está praticando, ele está presente no show que você vai, no cinema que você vai assistir a um filme. Isso pode ser considerado ócio criativo. Um bom livro de literatura, totalmente diferente das coisas que você costuma ler na sua profissão, na sua formação. Outras coisas, enfim, um gibi, uma revista de uma outra área do conhecimento que não necessariamente seja a sua. Tudo isso vai trazer inputs importantes que estará formando o seu repertório. É aquele conhecimento transversal que a gente precisa ter enquanto alguém, uma mente criativa, o conhecimento e a experiência com outras disciplinas que vão nos ajudar a fazer, montar o nosso repertório e ter conexões. Então, e isso não é resultado do nada, isso é resultado de você se permitir também. Então, é o trabalho, o próprio ócio criativo, ele vai nos dar ferramentas outras que poderemos utilizar em situações específicas. Eu vou me utilizar dessas informações e inconscientemente o meu cérebro vai me dar as respostas que eu preciso quando o problema vier. Então alguém diz, fulano é muito criativo, tem uma mente privilegiada. Ele sim, pode ser que ele tenha uma mente privilegiada. Mas isso não quer dizer que todo mundo que tem uma mente privilegiada é extremamente criativo. Então, às vezes você tem uma mente privilegiada, mas você é meio que robótico, então você está subutilizando a sua criatividade. Então é muito trabalho, então não entenda que os grandes artistas, os grandes vultos da história da humanidade, eles desenvolveram teorias e mais teorias a partir do nada e com pouco trabalho. Não, muito pelo contrário, eles desenvolveram essas teorias porque eles estudaram, eles trabalharam, eles exercitaram, eles modelaram pessoas, eles conviveram com outras mentes tão brilhantes quanto, mas não foi só a mente brilhante, um cérebro privilegiado. É a criatividade em exercício. Essas pessoas combinaram o ócio criativo ao trabalho e chegaram a um determinado resultado. E essa é a ideia da criatividade. Ela vai ser desenvolvida na medida em que a gente for usando. Então, quanto mais eu utilizo, quanto mais informações eu trago, eu vou buscar, mais possibilidades de desenvolver a criatividade eu terei e de uma maneira espontânea. Então, é interessante a gente pensar que todos nós, você é estudante, você é criativo, você sim, você é criativo, mas você precisa montar o seu repertório, desenvolver essa habilidade a cada vez mais para que você consiga êxito aí no exercício da sua criatividade. De um modo geral, eu quero estimular você, desafiar você. Olha a vida de outra maneira, tenha outras perspectivas, experimente coisas novas, sabe? Faça coisas diferentes, inclua no seu dia, na sua rotina, novas atividades, trabalhe muito, estude muito, leve muito a sério e deixe que a criatividade ela vai aflorar mais do que naturalmente. Ela vai aflorar como consequência desses inputs, como consequência desse ócio criativo, como consequência de muito trabalho. E esquece a falta do estímulo, porque o estímulo ele é externo. Você tem que ficar com o motor que está dentro de você, que é interno. O que é que te move? O que é que te movimenta? O que é que te faz andar? O que é que te faz caminhar todo dia? O que é que te faz levantar de manhã e ter o brilho nos olhos? Recentemente conversei com um amigo e ele falava sobre novos projetos, novas propostas para a vida dele, com os olhos brilhantes. E eu disse assim: é isso aí, você está motivado, você está com algo que vem de dentro e que contagia todo mundo à sua volta. Então, uma pessoa motivada, ela pode motivar outras pessoas também. Ela pode, ou melhor, estimular outras pessoas a desenvolverem a sua motivação. O que é que te move? O que é que te movimenta? O que é que te faz levantar? O que é que te faz caminhar? Então, pensa nisso. Amplia isso, desenvolve isso. E vamos caminhar
de forma criativa, porque você é, o mundo precisa de você e cada coisa que você cria, cada habilidade que você coloca à disposição para criar é um presentinho que você dá ao mundo e ao mesmo tempo é um presente que você dá a você mesmo, porque você se retroalimenta, se autoalimenta desse processo de criar e você quer a cada vez criar mais, realizar mais, fazer mais e você pode sim, você pode. E ainda que você pense que não possa, que não esteja conseguindo, há sempre possibilidade de algo especial vindo de Deus para sua vida, te abençoando e você vai longe, tá bom? Então, esse é o meu conselho para hoje. A nossa aula foi uma aula mais tranquila aqui, uma aula mais light, menos movimentada, mas uma aula em que eu pretendo compartilhar, pretendi compartilhar com você. Espero ter conseguido compartilhar com você um pouco desse processo de como ser mais criativo, como eu posso desenvolver a minha criatividade. Grande abraço, até a próxima. Se você gostou dessa aula, dê o seu like, curta o nosso canal, divulgue o canal nas suas redes sociais, se inscreva, ative o sino de notificação. Parece meio clichê, mas quando a gente fala isso, ajuda muito a desenvolver e ampliar o nosso canal aqui no YouTube. Um grande abraço e até a próxima. Trocando ideias com você.